Seja bem-vindo ao Universo Neus. A Lua é o único satélite natural da Terra, nota 1, e o quinto maior do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, nota 2, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra, o que representa 1/81 da sua massa. Entre os satélites cuja densidade é conhecida, a Lua é o segundo mais denso, atrás da Io. Estima-se que a formação da Lua tenha ocorrido há cerca de 4,51 mil milhões de anos. 2. Relativamente a pouco tempo após a formação da Terra. Embora no passado tenham sido propostas várias hipóteses para a sua origem, a explicação mais consensual atualmente é de que a Lua tenha sido formada a partir dos detritos de um impacto de proporções gigantescas entre a Terra e um outro corpo do tamanho de Marte. A Lua encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma face visível, marcada por mares vulcânicos escuros entre montanhas cristalinas e proeminentes crateras de impacto. É o mais brilhante objeto no céu a seguir ao Sol, embora a sua superfície seja na realidade escura, com uma refletância pouco acima da do asfalto. A sua proeminência no céu e o seu ciclo regular de fases tornaram a Lua, desde a antiguidade, uma importante referência cultural na língua, em calendários, na arte e na mitologia. A influência da gravidade da Lua está na origem das marés oceânicas e ao aumento do dia sideral da Terra. A sua atual distância orbital, cerca de 30 vezes o diâmetro da Terra, faz com que no céu o satélite pareça ter o mesmo tamanho do Sol, permitindo-lhe cobri-lo por completo durante um eclipse solar total. A Lua é o único corpo celeste para além da Terra no qual os seres humanos já pisaram. O programa Luna, da União Soviética, foi o primeiro a atingir a Lua com sondas não tripuladas em 1959. O programa Apollo, do governo dos Estados Unidos, permitiu a realização das únicas missões tripuladas até hoje ao satélite, desde a primeira viagem tripulada em 1968 pela Apollo 8, até 6 alunagens tripuladas entre 1969 e 1972, a primeira das quais a Apollo 11. Estas missões recolheram mais de 380 kg de rochas lunares que têm sido usadas no estudo sobre a origem, história geológica e estrutura interna da Lua. Após a missão Apollo 17, em 1972, a Lua foi visitada apenas por naves espaciais não tripuladas, como pela última sonda do programa soviético Lunokhod. Desde 2004, Japão, China, Índia, Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia enviaram sondas espaciais ao satélite natural. Estas naves espaciais têm contribuído para confirmar a descoberta de água gelada em crateras lunares permanentemente escuras nos polos e vinculada ao regolito lunar. Missões tripuladas futuras para a Lua foram planejadas, através de esforços de governos e do financiamento privado. A Lua permanece, conforme acordado no Tratado do Espaço Exterior, livre para todas as nações que queiram explorar o satélite para fins pacíficos. Índice: 1. Nome e etimologia. 2. Formação. 3. Características físicas. 3.1 Estrutura interna. 3.2 Geologia de superfície. 3.2.1 Características vulcânicas. 3.2.2 Crateras de impacto. 3.2.3 Presença de água. 3.3 Campo gravitacional. 3.4 Campo magnético. 3.5 Cauda lunar. 3.6 Atmosfera. 3.7 Estações. 4 Relação com a Terra. 4.1 Órbita. 4.2 Aparência a partir da Terra. 4.3 Efeitos nas marés. 4.4 Eclipses. 5 Estudo e exploração. 5.1 Primeiros estudos.
5.2 Exploração direta, 1959 a 1976. 5.2.1 União Soviética. 5.2.2 Estados Unidos. 5.3 Pós-corrida espacial, 1990 Atualidade. 5.4 Astronomia. 5.5 Estatuto jurídico. 6 Impacto cultural. 7 Ver também. 8 Notas. 9 Referências. 10 Bibliografia. 10.1 Leitura adicional. 11 Ligações externas. Nome e etimologia. O termo em português lua tem origem latim luna. Outro termo menos comum é selena, derivado do grego antigo selena, de onde o prefixo seleno, como em selenografia, derivou-se. A formação. Ver também, hipótese do grande impacto e origem da Lua. Escala do tempo geológico lunar, milhões de anos antes do presente. Impressão artística do impacto entre a Terra e Teia. Os destroços do impacto teriam posteriormente formado a Lua. Têm sido propostos vários mecanismos para explicar a formação da Lua, a qual ocorreu há 4,527 mais ou menos 0,010 mil milhões de anos e entre 30 e 50 milhões de anos após a origem do Sistema Solar. Uma pesquisa recente propõe uma idade ligeiramente mais jovem, entre 4,4 e 4,45 mil milhões de anos. Entre os mecanismos propostos estão a fissão da Lua a partir da crosta terrestre através de força centrífuga, o que exigiria uma imensa força de rotação da Terra, a captura gravitacional de uma Lua pré-formada, o que exigiria uma improvável atmosfera alargada da Terra capaz de dissipar a energia da passagem da Lua. 8. E a formação simultânea da Terra e da Lua no disco de acreção primordial, que não explica o esgotamento de ferro metálico na Lua. Estas hipóteses também não conseguem explicar o elevado momento angular do sistema Terra-Lua. A hipótese que hoje em dia prevalece é de que o sistema Terra-Lua se formou em resultado de um gigantesco impacto, durante o qual um corpo do tamanho de Marte, denominado Teia, colidiu com a recém-formada proto-Terra, projetando material para a sua órbita que se aglutinou até formar a Lua. Modelos de computador do gigantesco cenário de impacto frequentemente afirmam que mais de 60% da Lua deveria ser feita de material de Teia, mas a Lua e a Terra são um espelho de uma para outra em sua composição, lançando dúvidas sobre uma origem principalmente de material lunar extraterrestre e, portanto, a única explicação de impacto. Essa objeção intrigante pode ser resolvida se a Lua se formar quando Teia atingir a Terra enquanto ela ainda era jovem e coberta de rocha derretida. Uma teoria de 2017 propõe que a Lua é feita de mini-luas. Uma amálgama de mini-luas explica porque a Lua tem uma composição química terrestre. 18 meses antes de uma conferência sobre a possível origem da Lua em outubro de 1984, Bill Hartmann, Roger Phillips e Jeff Taylor desafiaram os colegas cientistas ao dizer: "Vocês têm 18 meses. Voltem para os dados da Apollo, voltem para os computadores, façam o que tiverem que fazer, mas decidam-se. Não venham para a conferência a menos que tenham algo a dizer sobre o nascimento da Lua." Na conferência de 1984 em Kona, no Havaí, a hipótese do grande impacto emergiu como a mais popular. Antes da conferência havia partidários das três teorias tradicionais, além de algumas pessoas que estavam começando a considerar o impacto gigante como uma possibilidade séria, e havia um enorme grupo apático que achava que o debate jamais seria resolvido. Posteriormente, havia essencialmente apenas dois grupos: os defensores do grande impacto e os agnósticos. Pensa-se que os impactos gigantes tenham sido comuns nos primórdios do Sistema Solar. As simulações em computador do modelo do grande impacto são consistentes com as medições do momento angular do sistema Terra-Lua e com o pequeno tamanho do núcleo lunar.
Estas simulações mostram também que a maior parte da Lua tem origem no corpo que a embateu, e não na prototerra. No entanto, há testes mais recentes que sugerem que a maior parte da Lua se formou a partir da Terra, e não do impacto. Oceanos Procelar, um oceano das tempestades. Fossas tectônicas antigas, estrutura retangular, visível, topografia, gradientes gravitacionais da Grail. Os meteoritos mostram que os outros corpos do Sistema Solar interior, como Marte e Vesta, têm composições isotópicas de oxigênio e tungstênio muito diferentes das encontradas na Terra, enquanto a Terra e a Lua têm composições isotópicas praticamente idênticas. A mistura de material vaporizado entre a Terra e a Lua em formação após o impacto podia ter equilibrado as suas composições isotópicas, embora isto ainda seja debatido. A grande quantidade de energia libertada no evento de grande impacto e a posterior aglutinação de material na órbita da Terra teriam fundido a camada externa terrestre, formando um oceano de magma. 23. A recém-formada Lua teria tido também o seu próprio oceano de magma lunar, cuja profundidade se estima ter sido entre 500 km e o raio total da Lua. 22. Apesar da hipótese do grande impacto ser precisa na explicação de muitas linhas de evidência, existem ainda algumas questões em aberto, a maioria delas sobre a composição da Lua. 24. Em 2001, uma equipa do Instituto Carnegie de Washington divulgou a medição mais precisa das assinaturas isotópicas de rochas lunares até à atualidade. 25. Para sua surpresa, descobriram que as rochas do programa Apollo apresentavam uma assinatura isotópica idêntica à de pedras da Terra e diferente de quase todos os outros corpos do Sistema Solar. Tratou-se de uma observação inesperada, uma vez que se acreditava que a maior parte do material que entrou em órbita para formar a Lua fosse proveniente de Theia. Em 2007, um grupo de investigadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia anunciou que a probabilidade da Terra e de Theia terem assinaturas isotópicas idênticas era inferior a 1%. 26. Uma análise de isótopos de titânio nas amostras lunares trazidas pela Apollo, publicada em 2012, demonstrou que a Lua tem a mesma composição que a Terra. Características físicas. A estrutura interna. Ver artigo principal. Estrutura interna da Lua. Estrutura lunar. Composição química do regolito lunar. Composto fórmula composição, Wt%. Mares montanhas. Sílica CO2 45,4%, 45,5%. Alumina Al2 O3 14,9%, 24,0%. Calca 11,8%, 15,9%. Óxido ferroso Fe 14,1%, 5,9%. Óxido de magnésio Mg 9,2%, 7,5%. Dióxido de titânio TiO2 3,9%, 0,6%. Óxido de sódio Na2 O 0,6%, 0,6%. Total 99,9%, 100,0%. A Lua é um corpo diferenciado, a sua crosta, manto e núcleo são distintos em termos geoquímicos. A Lua possui um núcleo interno sólido e rico em ferro com 240 km de raio e um núcleo externo fluido composto essencialmente por ferro em fusão e com um raio de aproximadamente 300 km. O núcleo é envolto por uma camada parcialmente em fusão com um raio de cerca de 500 km. Pensa-se que esta estrutura se tenha desenvolvido a partir da cristalização fracionada de um oceano de magma global, pouco tempo depois da formação da Lua, há cerca de 4,5 mil milhões de anos. A cristalização deste oceano de magma teria criado um manto máfico através de precipitação e afundamento dos minerais olivina, piroxena e ortopiroxena.
Após a cristalização de cerca de 3/4 do oceano de magma, tornou-se possível a formação de plagioclases que permaneceram à superfície, formando a crosta. Os últimos líquidos a cristalizar teriam inicialmente permanecido entre a crosta e o manto, com elevada abundância de elementos incompatíveis e produtores de calor. De forma consistente com esta hipótese, o mapeamento geoquímico a partir de órbita revela que a crosta é composta principalmente por anortosito, enquanto que as amostras de rocha lunar dos rios de lava que emergiram à superfície a partir da fusão parcial do manto confirmam a composição máfica do manto, o qual é mais rico em ferro do que o da Terra. 32. As análises geofísicas sugerem que a crosta tenha em média 50 km de espessura. A Lua é o segundo satélite mais denso do Sistema Solar, atrás apenas de Io. No entanto, o seu núcleo interno é pequeno, com um raio de apenas 350 km ou menos, o que corresponde apenas a cerca de 20% da sua dimensão, em contraste com os cerca de 50% da maior parte dos outros corpos terrestres. A sua composição não está ainda confirmada, mas é provavelmente de ferro metálico ligado com uma pequena quantidade de enxofre e níquel. A análise da rotação da Lua indica que o núcleo se encontra num estado de fusão, pelo menos parcialmente. Geologia de superfície. Ver artigos principais: Geologia da Lua e rocha lunar. Topografia da Lua. Note a região da bacia do Polo Sul-Aitken, à esquerda, onde se encontram as menores altitudes do relevo lunar. A topografia da Lua tem sido medida através de altimetria laser e análise estereoscópica. A característica topográfica mais proeminente é a bacia do Polo Sul-Aitken, com cerca de 2.240 km de diâmetro, o que faz dela a maior cratera lunar e a maior cratera conhecida do Sistema Solar. Com 13 km de profundidade, a sua base é o ponto de menor altitude na Lua. Os pontos de maior altitude encontram-se imediatamente a nordeste, tendo sido sugerido que esta área possa ter sido formada através do próprio impacto oblíquo na superfície que deu origem à bacia. As outras bacias de impacto de grande dimensão, como os mares Imbrium, Serenatis, Crisium, Smith e Oriental, possuem igualmente pouca altitude e orlas elevadas. A face oculta da Lua tem uma altitude média cerca de 1,9 km superior à face visível. Características vulcânicas. Ver artigo principal: Mar, Lua. As planícies lunares escuras e relativamente desertas que podem ser facilmente observadas a olho nu são denominadas mares, ou Maria em latim, singular mar, uma vez que os astrônomos da antiguidade acreditavam que continham água. Sabe-se hoje que são vastos depósitos de antiga lava basáltica. Embora semelhantes aos basaltos terrestres, os basaltos dos mares têm uma abundância muito maior de ferro, ao mesmo tempo que não possuem quaisquer minerais alterados pela água. A maioria destas lavas afluiu ou foi projetada para as depressões formadas por crateras de impacto, uma vez que eram as regiões de menor altitude da topografia lunar. Na orla dos mares, encontram-se várias províncias geológicas com vulcões escudo e domos lunares. Os mares encontram-se quase exclusivamente na face visível da Lua, cobrindo 31% da sua superfície, enquanto que na face oculta são raros e apenas cobrem 2% da superfície. Pensa-se que isto seja devido à concentração de elementos produtores de calor na face visível, observada em mapas geoquímicos obtidos através de espectrómetros de raios gama, a qual poderia ter provocado o aquecimento, fusão parcial, subida à superfície e erupção do manto inferior. A maior parte dos basaltos presentes nos mares surgiu durante erupções no período Ímbrico, há cerca de 3 a 3,5 mil milhões de anos, embora algumas amostras datadas através de radiometria sejam de há 4,2 mil milhões de anos, 49, enquanto que as erupções mais recentes datam de há apenas 1,2 mil milhões de anos.
As regiões mais claras da superfície lunar são denominadas terramontanhas, uma vez que são mais elevadas do que a maior parte dos mares. Têm sido datadas, através de radiometria, de há 4,4 mil milhões de anos, e podem representar cumulatos de plagioclase do oceano de magma lunar. Em contraste com a Terra, pensa-se que nenhuma das principais cadeiras montanhosas da Lua tenha sido formada em consequência de eventos tectónicos. A concentração de mares na face visível é provavelmente o reflexo de uma crosta substancialmente mais espessa nas montanhas da face oculta, as quais podem ter sido formadas durante o impacto a pouca velocidade de uma segunda lua terrestre poucas dezenas de milhões de anos após a formação das próprias luas. Face oculta. Vista da direita. Face visível. Vista da esquerda. 4 vistas da Lua. Da esquerda para a direita, o lado oculto. Vista da direita, lado visível e vista da esquerda. Observe que o lado voltado para a Terra apresenta muito mais regiões escuras, mares lunares, que a face oculta. Crateras de impacto. Ver também, lista de crateras lunares. A cratera lunar da ida luz no lado oculto da Lua. O outro principal processo geológico que afetou a superfície lunar foi a formação de crateras de impacto, em consequência da colisão de asteroides e cometas com a superfície lunar. Estima-se que só na face visível existam 300 mil crateras com diâmetro superior a 1 km, 55. Algumas são batizadas em homenagem a investigadores, cientistas e exploradores. A escala de tempo geológico lunar baseia-se nos principais eventos de impacto, como o Netárico, Ímbrico ou o Mar Oriental, estruturas caracterizadas por vários anéis de material revolto, geralmente com centenas ou dezenas de quilómetros de diâmetro e associadas a uma gama diversa de depósitos de material projetado que formam um horizonte estratigráfico regional. A ausência de atmosfera, meteorologia e processos geológicos recentes significa que muitas destas crateras se encontram perfeitamente preservadas. Embora só algumas das bacias com múltiplos anéis tenham sido datadas em definitivo, são, no entanto, usadas como referência para atribuir datas relativas. Uma vez que as crateras de impacto se acumulam a um ritmo relativamente constante, a contagem do número de crateras em determinada área pode ser usada para estimar a idade da superfície. As idades radiométricas das rochas de impacto recolhidas durante as missões Apollo datam de há 3,8 a 4,1 mil milhões de anos. Isto tem sido usado para propor a existência de um intenso bombardeio tardio de impactos. A crosta lunar é revestida por uma superfície de rocha pulverizada denominada regolito, formada por processos de impacto. O regolito mais fino, o solo lunar de dióxido de silício, tem uma textura semelhante à neve e odor semelhante à pólvora usada. O regolito das superfícies mais antigas é geralmente mais espesso que o das superfícies mais jovens, variando entre 10 a 20 metros nas terras altas e 3 a 5 metros nos mares. 60. Por baixo da camada de regolito encontra-se o megaregolito, uma camada de rocha matriz bastante fraturada com vários quilómetros de espessura. Presença de água. Composição de imagens do Polo Sul lunar obtida pela sonda Clementina. Não é possível suster água em estado líquido na superfície lunar. Quando é exposta à radiação solar, a água decompõe-se rapidamente através de um processo denominado fotólise, perdendo-se para o espaço. No entanto, desde a década de 1960 que os cientistas têm levantado a hipótese de existirem na Lua depósitos de água sob a forma de gelo. O gelo teria origem em impactos de cometas ou possivelmente produzido através da reação entre rochas lunares ricas em oxigênio e o hidrogênio do vento solar, deixando vestígios de água que poderiam ter sobrevivido nas crateras frias e sem luz dos polos lunares. 62, 63.
As simulações em computador sugerem que até 14.000 km² da superfície podem estar em sombra permanente. A presença de quantidades utilizáveis de água na Lua é importante para se considerar a viabilidade econômica de uma eventual colonização da Lua, uma vez que o transporte a partir da Terra seria economicamente inviável. Em décadas posteriores, têm vindo a ser encontrados vestígios de presença de água na superfície lunar. Em 1994, uma experiência com radar bistático pela sonda Clementine indicou a existência de pequenas bolsas de água congelada perto da superfície. No entanto, observações posteriores no radiotelescópio de Arecibo sugerem que estas bolsas se podem tratar, na realidade, de rochas projetadas a partir de crateras de impacto recentes. Em 1998, o espectrómetro de neutrões a bordo da sonda lunar Prospector indicou que há hidrogênio presente em elevada concentração no primeiro metro de profundidade do solo nas imediações das regiões polares. Em 2008, uma amostra de rocha vulcânica trazida para a Terra pela Apollo 15 revelou que existiam pequenas quantidades de água no seu interior. Ainda em 2008, a sonda Chandrayaan confirmou a experiência de água à superfície através do mapeador de mineralogia a bordo. O espectrómetro observou linhas de absorção em comum com o hidroxilo na luz solar refletida, fornecendo evidências de grandes quantidades de água na forma de gelo na superfície lunar. A sonda mostrou que estas concentrações podem ser tão elevadas como 1000 ppm. Em 2009, o Lacrosse enviou um módulo de impacto para uma cratera polar em sombra permanente, detectando pelo menos 100 kg de água numa pluma de material projetado. Uma outra análise dos dados do Lacrosse mostrou que a quantidade de água detectada estava próxima dos 155 kg, mais ou menos 12 kg. Em 2018, a moganita, um dióxido de silício semelhante ao quartzo, foi detectado em rochas lunares. Isso é significativo porque a moganita é um mineral que requer água para se formar, reforçando a crença de que a água existe na Lua. Em agosto do mesmo ano, confirmando as previsões anteriores, uma recente pesquisa pela revista Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS, confirmou a presença de gelo nos polos lunares. A pesquisa utilizou dados do mapeador de mineralogia da Lua, M3, a bordo da espaçonave indiana Chandrayaan-1 e analisou as propriedades reflexivas da superfície lunar. O equipamento ainda forneceu medições diretas de como as moléculas absorvem a luz infravermelha, proporcionando a capacidade de diferenciar entre água líquida, vapor e gelo sólido. Em outubro de 2020, a NASA confirmou a existência de água na superfície lunar. Após mais de 2 anos de análises, as observações feitas foram publicadas e confirmam, de forma inequívoca, que existe água na Lua. Outro estudo mostra que a água pode se acumular em cerca de 40.000 km² do satélite, uma superfície similar à de Extremadura, Espanha. A descoberta foi feita após o telescópio Sofia ser apontado para a cratera Clavius, que possui mais de 200 km de diâmetro perto do polo sul da Lua, quando captou ondas infravermelhas que apenas a água pode emitir. Não há nenhum outro material na Lua que possa dar esse mesmo sinal, diz pesquisadores em entrevista à revista Nature Astronomy. Casey Omnibal, planetologista da Universidade do Havaí, Estados Unidos, e pesquisadora da NASA, juntamente com sua equipa, afirma que a quantidade de água na cratera é de cerca de 200 microgramas para cada grama de terra lunar. Embora já tenha havido sinais de água na superfície lunar, essas novas descobertas sugerem que ela é mais abundante do que se pensava anteriormente. Campo gravitacional. Ver artigo principal: Campo gravitacional da Lua. Campo gravitacional da Lua. Aceleração gravitacional na superfície da Lua em m/s2 sobrescrito. À esquerda, face visível. À direita, face oculta.
O campo gravitacional da Lua tem sido medido através do rastreio do efeito Doppler de sinais de rádio emitidos a partir de veículos em órbita. As principais características da gravidade lunar são concentrações de massa, anomalias gravitacionais positivas de grande dimensão, associadas a algumas das maiores bacias de impacto, causadas em parte pelos densos depósitos basálticos que preenchem estas crateras. Estas anomalias influenciam significativamente a órbita de veículos em torno da Lua. No entanto, há ainda eventos sem explicação. As correntes de magma não explicam por si só todo o mapa gravitacional, e existem algumas concentrações de massa que não têm relação com o vulcanismo dos mares. No entanto, devido à rotação sincronizada da Lua, não é possível efetuar o rastreio de veículos espaciais muito para além das extremidades do lado visível, pelo que o campo gravitacional do lado oculto se encontra ainda pouco caracterizado. A aceleração provocada pela gravidade na superfície da Lua é de 1,6249 metros/s2 sobrescrito, cerca de 16,6% daquela da superfície terrestre. Quando considerada a totalidade da superfície, a variação na aceleração gravitacional é de cerca de 0,0253 metros/s2 sobrescrito, 1,6% da aceleração provocada pela gravidade. Uma vez que o peso está diretamente relacionado com a aceleração gravitacional, os corpos na Lua pesam apenas 16,6% daquilo que pesariam na Terra. Campo magnético. Ver artigo principal. Campo magnético da Lua. A Lua tem um campo magnético exterior de cerca de 1 a 100 nanoteslas, menos de 1/100º do campo magnético terrestre. A Lua não tem um campo magnético global dipolar, como aqueles que são gerados pelo geodínamo característico de um núcleo de metal líquido, apresentando apenas magnetização da crosta, provavelmente adquirida muito cedo na sua história quando o geodínamo estava ainda em funcionamento. 84, 85. De acordo com uma hipótese alternativa, alguma da magnetização restante pode ter origem em campos magnéticos transitórios gerados durante grandes eventos de impacto, através da expansão de uma nuvem de plasma gerada por esse impacto na presença de um campo magnético ambiente. Isto é apoiado pela localização aparente das maiores magnetizações da crosta perto dos antípodas das maiores bacias de impacto. Cauda lunar. A Lua é seguida por uma cauda de matéria irradiada. A cauda lunar é feita de átomos de sódio lançados do solo lunar para o espaço por quedas de meteoros e, em seguida, empurrados por centenas de milhares de quilómetros pela radiação solar. A cauda lunar é invisível a olho nu. Durante alguns dias de lua nova a cada mês, no entanto, o feixe se torna visível para telescópios de alta potência que podem detectar o fraco brilho laranja do sódio no céu. O feixe então aparece como um ponto brilhante e difuso no céu oposto ao Sol, cerca de 5 vezes o diâmetro da Lua cheia e 50 vezes mais escuro do que os olhos humanos podem perceber. 88. Pesquisadores detectaram uma mancha de sódio pela primeira vez na década de 1990. 89. Mas, embora o ponto sempre apareça ao mesmo tempo no ciclo lunar, o seu brilho varia muito. A câmara do céu inteiro, que pode analisar os comprimentos de onda de luz emitidos por elementos específicos, como o sódio, fez cerca de 21.000 imagens da Lua, de 2006 a 2019. Atmosfera. Ver artigo principal. Atmosfera da Lua. Polo Norte da Lua durante o verão. A atmosfera da Lua é tão rarefeita que pode praticamente ser considerada vácuo, sendo a sua massa total inferior a 10 toneladas. 93. A pressão à superfície desta pequena massa é de cerca de 3x10-15 AD, 0,3 nPa, e varia ao longo do dia lunar. A atmosfera tem origem na desgaseificação e pulverização catódica, a libertação de átomos do solo lunar provocada pelo bombardeio de íons do vento solar.
Entre os elementos detectados estão o sódio e o potássio, produzidos pela pulverização catódica, também encontrados nas atmosferas de Mercúrio e de Io, o hélio 4, produzido pelo vento solar, e argon 40, radon 222 e polônio 210, desgaseificados após serem criados por decaimento radioativo no interior da crosta e do manto. 95, 96. A ausência de elementos neutros, átomos ou moléculas, como oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio e magnésio, que estão presentes no regolito, ainda não é compreendida. A sonda Chandrayaan-1 assinalou a presença de vapor de água em diferentes concentrações de acordo com a latitude, com a concentração maior a ocorrer entre os 60 e 70. É provavelmente gerado pela sublimação de gelo no rególito. Estes gases podem regressar ao monolito devido à gravidade ou então perderem-se no espaço, tanto através da radiação solar como, se tiverem sido ionizados, serem levados pelo campo magnético do vento solar. Estações. A inclinação axial da Lua em relação à eclíptica é de apenas 1,5 milésimo quadringentésimo vigésimo quarto, muito inferior aos 23,44 da Terra. Devido a isto, a iluminação solar varia muito pouco em função das estações do ano e os elementos topográficos desempenham o principal papel nos efeitos das estações. A partir de imagens obtidas pela sonda Clementina em 1994, é provável que 4 regiões montanhosas na orla da cratera Peary, no Polo Norte, estejam permanentemente iluminadas, não existindo regiões semelhantes no Polo Sul. De igual modo, há locais que se encontram em sombra permanente na base de várias crateras polares, sendo estes locais extremamente frios. A sonda Lunar Reconnaissance Orbiter mediu a temperatura de verão mais baixa nas crateras do Polo Sul, registrando 35 K-238 graus Celsius, 100, e na cratera Hermite, no Polo Norte, registrando 26 K. Trata-se da temperatura mais fria alguma vez registada por uma sonda espacial no Sistema Solar, inferior até à da superfície de Plutão. Relação com a Terra. Imagem da Lua passando na frente da Terra a partir da perspectiva da sonda DF Space Climate Observatory. Esquema que indica as inclinações orbitais axiais da Terra e da Lua, fora de escala. Vista da Lua sobre o deserto de Mojave na Califórnia, Estados Unidos. A Lua é pequena em relação à Terra, com cerca de 1/4 do diâmetro do planeta e 1/81 da sua massa. É a maior lua do Sistema Solar proporcionalmente ao tamanho do seu planeta, embora Caronte seja maior em relação ao planeta anão Plutão, com cerca de 1/9 da sua massa, 101. Ainda assim, a Terra e a Lua são consideradas um sistema satélite-planeta, em vez de um sistema de planeta duplo, uma vez que o seu baricentro, o centro de massa comum, se situa a 1.700 km no interior da superfície da Terra. Órbita. Ver artigo principal, órbita da Lua. A Lua descreve uma órbita completa em torno da Terra e em relação às estrelas fixas cerca de uma vez a cada 27,3 dias, o seu período sideral. No entanto, uma vez que a Terra descreve ao mesmo tempo a sua órbita em redor do Sol, a Lua demora ligeiramente mais tempo a apresentar a mesma fase lunar, cujo ciclo demora cerca de 29,5 dias, o seu período sinódico, 45, ao contrário da maior parte dos satélites ou de outros planetas. A Lua orbita mais perto do plano eclíptico do que do plano equatorial. A órbita lunar é ligeiramente perturbada pelo Sol e pela Terra de várias maneiras e com mecanismos de interação complexos. Por exemplo, o plano de movimento orbital da Lua roda gradualmente, o que afeta por sua vez outros aspectos do movimento lunar. Estes efeitos são descritos em termos matemáticos pelas leis de Cassini. Aparência a partir da Terra. Ver artigos principais, fases da Lua e luz cenérea.
A Lua encontra-se em rotação sincronizada, ou seja, o tempo que demora a descrever uma rotação em torno do seu eixo é o mesmo que leva para completar uma órbita à volta da Terra. Isto faz com que tenha praticamente sempre a mesma superfície voltada para a Terra. A Lua já rodou a uma velocidade maior durante a sua formação, mas ao longo do período inicial da sua história a sua velocidade foi diminuindo e sincronizou-se nesta orientação em resultado de efeitos de fricção associados a deformações da força de maré provocadas pela Terra. 104. O lado da Lua voltado para a Terra é denominado face visível ou lado visível, e o oposto é denominado face oculta ou lado oculto. A face oculta é por vezes denominada lado negro, embora na realidade seja tão iluminada quanto a face visível, uma vez a cada dia lunar. A Lua possui um albedo excepcionalmente baixo, o que lhe confere uma refletância um pouco mais brilhante do que asfalto gasto. Apesar disso, é o segundo corpo mais brilhante no céu a seguir ao Sol. Isto deve-se em parte ao brilho proporcionado pelo efeito da oposição. Durante as fases de quarto, a Lua aparenta ter 1/10 do brilho da lua cheia, em vez de metade, como seria expectável. 106. Para além disso, a constância de cor da visão recalibra as relações entre as cores de um objeto e a sua envolvente, e, uma vez que o céu à volta da Lua é bastante mais escuro, os olhos veem a Lua como um objeto brilhante. As orlas da Lua cheia aparentam ser tão brilhantes como o centro, sem escurecimento de bordo, uma vez que o solo lunar reflete mais luz em direção ao Sol do que em todas as outras direções. A Lua aparenta ser maior ao estar mais próxima da linha de horizonte, embora na realidade isto se deva apenas a um efeito psicológico conhecido por ilusão lunar, descrito pela primeira vez no século VII a.C. O ponto de maior altitude da Lua no céu varia. Embora tenha quase o mesmo limite do Sol, este valor difere em função da fase lunar e da estação do ano, sendo o mais alto durante a lua cheia de inverno. O ciclo de nodos lunares, com a duração de 18,6 anos, também tem influência. Quando o nodo ascendente da órbita lunar se encontra no equinócio de verão, a declinação lunar pode atingir os 28º em cada mês. A orientação do crescente lunar também depende da latitude do observador. Em latitudes próximas do Equador, a forma do quarto assemelha-se a um sorriso. Tem havido diversas controvérsias ao longo da história sobre se as características da superfície lunar se alteram com o decorrer do tempo. Hoje, muitas destas alegações são consideradas ilusórias e resultantes da observação sob diferentes condições de luz, fenómenos de slinging ou esquemas incorretos. No entanto, ocasionalmente ocorrem fenómenos de desgaseificação, que podem ser responsáveis por uma pequena percentagem dos fenômenos lunares transitórios. Recentemente, foi sugerido que uma região com cerca de 3 km de diâmetro na superfície lunar foi modificada por uma libertação de gás há cerca de 1 milhão de anos. 109. 110. A aparência da Lua, tal como a do Sol, pode ser afetada pela atmosfera da Terra. Entre os efeitos mais comuns estão o halo de 22º que se forma quando a luz da Lua é refratada pelos cristais de cirrostratos a elevada altitude, e coroas quando a Lua é observada através de nuvens pouco espessas.